Nesta nossa aula online, nós vamos falar o que que deu, nós vamos ver o que que deu base para a escravidão no Brasil. Por que a escravidão aconteceu no Brasil, né? Infelizmente. Aqui você vê do lado esquerdo em cima um título pequeno aqui, ó, Lógica Mercantilista. A montagem do sistema colonial, inserido na lógica mercantilista, tornou a escravização uma atividade muito rentável. Vamos entrar nos detalhes aqui. Mercantilista tem a ver com mercadoria. Então você já pode imaginar o lado mais triste e sombrio da escravidão, que é considerar seres humanos como mercadorias. Então, o escravo, ele não é visto como um ser humano. Ele era visto como mercadoria, que poderia ser vendida, poderia ser comprado, poderia ser trocado, alugado, ou até mesmo eliminado. Né? Os donos de escravos chegavam a ter poderes de vida e morte sobre os seus escravos. Né? E batendo muito, maltratando, obrigando obrigando a fazer trabalhos aí os mais pesados. Então, né, a escravidão no Brasil ela estava dentro de uma lógica mercantilista. Havia escravidão nos reinos africanos? Sim, havia. Né? Havia escravidão nos reinos africanos. Porém, a presença dos portugueses no litoral do continente africano aumentou ainda mais o comércio de escravos. Por quê? Chegavam ao litoral dos reinos africanos e compravam os escravos que eram prisioneiros de guerra naqueles reinos. E os portugueses, comprando esses escravos, traziam para o Brasil já com esse pensamento de que não estava trazendo seres humanos, estava trazendo mercadoria ou peça. Né? Imagina só, havia mercados de escravos onde se vendiam as peças. Então, olha só que coisa triste. Ou então, ao invés de comprar, portugueses faziam expedições para capturar pessoas no litoral africano. Invadir aldeias, invadir cidades próximos ao litoral do continente africano, para tomar essas pessoas à força e trazer para o Brasil. Já do lado direito, aí, ó, você vê, tá tudo em letras maiúsculas. Com a expansão europeia na América, os próprios nativos passaram a ser escravizados. Normalmente, quando a gente fala de escravos, a gente pensa nos negros africanos. Mas os indígenas também foram vítimas de escravidão. Os indígenas também foram vítimas. Né? Mesmo depois, no século XVI, a Igreja Católica proibindo a escravidão de indígenas, ou até mesmo o governo de Portugal proibindo a escravidão de indígenas, mesmo assim, aqui no Brasil, muitos indígenas foram escravizados. Então, além de serem mortos, terem suas terras invadidas e tomadas, além de ganharem ainda mais doenças do que eles já conheciam, e ainda tinha essa questão de ser escravizado. Logo abaixo aí, ó, você tem um quadradinho, navios negreiros, lucros gigantescos. O que eram os navios negreiros? Era o nome dado para os navios que traziam africanos, né, dos vários reinos ali do litoral africano, para o Brasil. Então, eram os navios que atravessavam o Oceano Atlântico com escravos, ou pessoas que iam, né, eram trazidas para o Brasil para trabalharem como escravas. E movimentava um comércio que não envolvia só o Brasil.
né? Envolvia os reinos africanos, envolvia países europeus, aí, reinos europeus, envolvia o Brasil também, né? Envolvia as ilhas do Mar do Caribe, na América Central, e as chamadas 13 colônias, que hoje são a parte leste dos Estados Unidos. Então, olha só quantas regiões estavam envolvidas no tráfico de pessoas, o tráfico de escravos. E isso tudo trouxe consequências, está aí embaixo, ó. Grande parte da população nativa, aí aqui estamos falando dos indígenas, foi dizimada, foi morta. Milhões de pessoas foram retiradas de suas terras natais e levadas para a América. Aí agora estamos falando dos africanos, onde perdiam seus nomes, suas culturas, suas identidades e se tornavam um mero produto à venda. Então, chegavam aqui, esses africanos recebiam marcas no corpo. Você já viu boi sendo marcado a ferro quente? Então, escravos também eram marcados assim, para mostrar quem era o dono daquele escravo. E no caso dos indígenas, havia muitos exploradores que invadiam terras, né? Sejam portugueses, paulistas, tal, pegavam indígenas para levar como escravos. Então, você tem, por exemplo, até indico como leitura aí, o livro Negros da Terra, de João Manuel Monteiro, onde ele fala dos indígenas, do povo Guarani, que eram tirados de suas terras no sul do Brasil e trazidos à força para São Paulo, onde eram obrigados a trabalhar como escravos. E perdiam suas culturas, sua identidade, tanto é que, chegando em São Paulo, já não eram mais tratados como guaranis. Aí os guaranis e indígenas de outros povos eram todos tratados pelo nome de carijó, era tratado pelo nome de caboclo, era tratado pelo nome de gentio da terra, era tratado pelo nome de bugre, enfim, nomes que tiravam a sua identidade cultural, ou seja, que faziam os indígenas perderem as suas referências, ou aquilo que eles haviam aprendido como cultura em seu próprio povo. No caso dos africanos, mesma coisa. Vinham para cá, já não eram mais considerados pessoas do povo banto, ou pessoas do povo sudanês, ou pessoas do povo iorubá. Não, são escravos, mercadorias. Então, foi assim que aconteceu a formação do Brasil e do povo brasileiro. Claro, poderíamos falar de várias outras situações aqui, mas a escravidão, ela foi uma dessas situações mais influentes na formação do Brasil e do povo brasileiro. Havia resistência? Havia. Você vê aí do lado esquerdo aí o quadradinho lá, resistência à escravidão. Como é que os indígenas e os negros, né, colocavam resistência contra a escravidão? Mas como era fuga, tentar fugir. Né? A formação de quilombos. O que eram os quilombos? Eram comunidades formadas por escravos fugidos. Então, normalmente, comunidades que eram mais escondidas ou de difícil acesso, né? E que ali eram espaços para resistência, espaços para viver as culturas, né, e os costumes trazidos dos reinos africanos. Ou ainda, as revoltas contra escravocratas. Quem eram os escravocratas? Aqueles que eram os donos de escravos, ou defendiam a escravidão, né? Então, revoltas contra essas pessoas. Por exemplo, tomando fazendas, matando donos de fazendas, né? Fugindo. Então, essas revoltas eram uma forma também de não aceitar a escravidão.
ou ainda a manutenção de suas identidades e culturas originais. Ou seja, eles tentavam, de toda forma, manter a cultura que eles haviam trazido do continente africano. Ou no caso dos escravos de origem indígena, tentavam manter sua identidade, sua cultura, seus costumes. Mesmo que esses costumes tivessem algumas transformações, mas tentavam de toda forma manter isso. O enriquecimento, muitos tentavam. Por exemplo, na época em que descobriram ouro em Minas Gerais, já ali na virada do século XVII para o século XVIII, muitos indígenas e negros tal, tentavam explorar ouro para enriquecer, ou pelo menos ter o suficiente para comprar sua liberdade. Né? Aí, no caso, tem a ver também com a compra de alforria. O que é alforria? Era a liberdade, né? Um documento dizendo que aquela pessoa estava liberta. Ela poderia viver como uma pessoa livre, não era mais escrava. Então, a compra da alforria, né? A compra da liberdade, eram formas aí de resistir à escravidão. Muitos indígenas entravam na justiça, a provar na justiça que eles eram indígenas e que por isso não deveriam ser escravos. Aconteceu muito em Minas Gerais. É uma coisa até que eu estudo bastante, né? Eu pesquiso muito sobre os indígenas aqui do sul de Minas e vejo muitos casos de indígenas que sabiam das leis. Tem lei que proíbe a escravidão de indígenas. Horas, mas se eu estou sendo feito escravo, então eu vou entrar na justiça para provar que eu sou indígena, a fim de que eu não seja mais escravo. Então havia muitos casos assim também, né? E com isso nós temos aí um pequeno panorama da escravidão no Brasil, como é que funcionava, né? E vou encerrar essa parte da explicação principal com alguns versos feitos pelos maias. Os maias são um povo indígena da América Central e já desde o século XVI e tal, né, eles têm esses versos que dizem o seguinte: coma, coma, enquanto há pão. Beba, beba, enquanto há água. Um dia virá, quando o pó escurecerá o ar, quando uma praga debilitará o solo, quando uma nuvem surgirá, quando uma montanha se erguerá, quando um homem forte apoderar-se-á da cidade, quando a ruína cairá sobre todas as coisas, quando a tenra folha será destruída, quando os olhos se fecharão na morte, quando aparecerão 3 sinais numa árvore, quando a bandeira da batalha será içada e o povo se espalhará por dentro das florestas. Pois é, um texto falando aí sobre várias desgraças e situações negativas vividas pelos indígenas do continente americano, entre eles aí, entre essas situações, a escravidão. Na próxima aula a gente continua.